tem. E estas t-shirts, quem é que vendeu estas t-shirts? Foi a Elminha. A Elminha vendeu estas t-shirts por 130 euros, que é a versão low cost. Se ela vai buscar t-shirts que custam 180 euros no museu e as vende por 130, oh diabo, não é? E se ainda por cima ela vende t-shirts no Museu Azuis, que no museu não há t-shirts azuis, já aí mal está a dizer que o Ministério Público vai saber o que é que se passa com as t-shirts. Um exclusivo Fama e Fofoca sobre o caso de Elma Aveiro. Hoje estamos aqui com a doutora Liliana. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Preparada para falar sobre este caso polémico? Não há porquê não estar. Vamos fazer aqui algumas perguntas à doutora, perguntas que estão muito no ar, que toda a gente está muito curiosa para saber, e a doutora vai nos responder a tudo. Começamos por falar de umas supostas camisolas falsas. São falsas, são verdadeiras? Pode-nos falar um bocadinho sobre esse tema? Portanto, na verdade, sendo Elma Aveiro irmã de Cristiano Ronaldo e, portanto, induzindo em erro a entidade patronal à data, não a entidade patronal, portanto, a entidade a quem ela prestava serviços e que, por acaso, nunca passou os respectivos recibos portanto, as quantias monetárias que recebia, numa relação de confiança, vendeu a um trabalhador da minha cliente, vendeu duas camisolas, sendo uma azul, assim, com uma assinatura supostamente do irmão, Cristiano Ronaldo, que se veio a apurar posteriormente serem falsas, nomeadamente a azul do museu, onde efetivamente ela disse que as tinha comprado na Madeira. Portanto, não vende essas camisolas azuis, portanto, representativas do irmão. E, portanto, as perícias irão ser feitas para comprovar a falsidade do que está em causa e estamos a aguardar a pendência do processo de crime no diabo. Infelizmente que assim é, porque não havia necessidade nenhuma, não havia mais transparência em tudo na relação toda de Elma Aveiro com a minha constituinte. Parte fiscal. Houve mesmo fraude fiscal? Como é que essa parte... Pronto, lá está. Iniciou a prestação de serviços à empresa e a verdade é que nunca passou qualquer recibo. Eu penso não estar em erro, induzir em erro, mas penso que não. Foi-me transmitido que nunca passou qualquer recibo das quantias que ela oferia pela prestação de serviços na representação de marcas. E, portanto, isso é tido como crime quando atinge determinados montantes por mês. Portanto, a não emissão dos respectivos recibos verdes e causa prejuízo, obviamente, para a empresa a quem presta os serviços que tem a saída da contabilidade de uma determinada quantia de dinheiro para o pagamento de um respectivo serviço que, efetivamente, acaba por não justificar a saída de dinheiro. Portanto, obviamente que aqui temos que equacionar aqui uma eventual burla, crime de burla, previsto no artigo 217 do Código Penal. Falando também em burla, houve uma burla de um telemóvel, um caso de difamação e calúnia, aos intervenientes, onde pedem uma indemnização. A dona Elma Aveiro teve uma relação de prestação de serviços com uma empresa, portanto, onde prestava os serviços e recebia as respectivas quantias acordadas entre ambas. Não foi, por um lado, emitido os recibos por parte da dona Elma Aveiro, por outro, houve pagamento dessas quantias. Isto, tudo certo. Supostamente deveria haver o recibo para justificar a saída de dinheiro e estava tudo tranquilo, mas estaríamos aqui. Agora, relativamente às t-shirts, foram no âmbito da relação de confiança que se foi gerando e de confiança portanto, quem é que vai suspeitar do braço direito, entre aspas, ou de um familiar de uma figura tão importante como representativa de Portugal, até há quem diga que do Cristiano Ronaldo. E, portanto, ficaram prejudicados em 260 euros
pela compra de 2 t-shirts que ela amigavelmente e de boa vontade disse logo que dispôs-se a fornecer, portanto a vender. Isso também está em processo de crime, no mesmo processo, a ser investigada então a veracidade dos factos, que de acordo com as fontes todas que temos, desde logo do museu, que diz que não vendia não vendia t-shirts azuis, uma das quais foi vendida com a assinatura hipotética do Cristiano Ronaldo. Portanto, estava a falar da denúncia caluniosa do telemóvel. Portanto, no meio disto tudo, antes de sair de rescindir o contrato, rescindiu arbitrariamente, porque foi pressionada a emitir os recibos. Então eu disse, eu não trabalho mais aqui, e foi-se embora, deixando por fazer, portanto, a representação das marcas que já tinha sido paga a algumas. É lamentável que, de facto, a Daniela Madeiro tenha vindo dizer que o seu telemóvel foi alvo de subtração de mensagens arbitrariamente, sem o seu consentimento, quando, na verdade, foi ela que enviou a um dos colaboradores da empresa as mensagens de que se, portanto, está a queixar, ou já se queixou, de terem sido, portanto, extraídas do telemóvel sem o seu consentimento, quando foi ela própria que enviou, portanto, o que surgiu com muita polémica, uma vez face ao conteúdo das mesmas que injuriam e, portanto, difamam algumas personalidades públicas. Não vou entrar agora por esse campo, mas que existe e está anunciado. Daí a indemnização também terá que ser paga. Exatamente. Portanto, o processo penal, agora muito rapidamente, o processo penal é sempre a última ratio. A última ratio só se aplica em última instância quando a reparação dos bens jurídicos violados na realidade não podem ser reparados de outra forma. Portanto, isto configura vários ilícitos penais em que se preenche o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Portanto, a consequência disto é o direito, confere o direito aos lesados de, portanto, demandarem, pedirem o pedido de indemnização civil. Pondo em paralelo, noutras circunstâncias, obviamente, mas como tal, processo de pedido de indemnização civil, enxertado no processo penal que estamos aqui a ver em termos de ilícitos praticados, já foi na jurisprudência decidido uma indemnização de 3 milhões de euros, 3 milhões e 300 mil, a favor até de uma entrevistadora, uma jornalista muito conhecida. Portanto, ficou decidido que seria obrigada a pagar esse montante por rescisão contratual sem justa causa, portanto, indevida. Depois, sabe-se na comunicação social que foi feito um acordo. Portanto, e é isto. Portanto, há que apurar o prejuízo que causou aos meus constituintes, que se estima em montantes semelhantes, e que tem de ser proporcional. E também ninguém tem interesse em estar a exagerar em nada, mas queremos justiça, queremos que seja feita justiça. Portanto, quem está errado que corrija o erro e que aprenda com o erro. Que é o que tem que ser, toda a gente aprende com os erros. Isto é um exclusivo Fama e Fofoca que irá sair num livro no dia 26 de fevereiro em todas as livrarias do país. Fiquem connosco para os mais exclusivos.